Então vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a nossa oração para o nosso estudo de hoje. Que nesse momento possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Vamos nos permitindo se conectar com o alto, sentindo a presença dos nossos mentores, nossos anjos da guarda, amigos que estão conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, nos acolhendo, nos lembrando dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades materiais, espirituais. Vamos sentindo a presença também dos mentores deste trabalho, que nos acolhem, que nos auxiliam ao longo da semana, que nos permitem essa conexão que temos neste momento. Vamos sentindo também a presença dos mentores dos nossos lares, esses amigos que nos auxiliam, para que possamos nos restabelecer num ambiente de paz, possamos ter em nossos lares um momento onde colocamos a mão na consciência, nos lembramos de quem somos, do porquê estamos aqui. E assim, a gente abre a porta da casa de cada um, para que as equipes de limpeza, de proteção e de higienização se façam presentes, retirando toda e qualquer negatividade dos nossos lares, de todos os ambientes. Então eles vão passando por todos os cômodos, vão passando pelas salas, cozinha, banheiros, quartos. Os índios Itaporãs, Bogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, os samaritanos vão realizando esse trabalho abnegado, purificando todos os ambientes, queimando tudo com seus incensos, suas ervas, deixando o nosso lar preparado para mais um estudo, para mais um encontro, em nome de Jesus. Nos ligamos também a Ricardo, seus arqueiros, lanceiros, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus soldados guardando e protegendo nossa casa ao longo dessa semana, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim, temos o nosso lar envolvido em uma redoma, protegido, no seu topo, o farol reluzente, uma bandeira branca hasteada, e a espiritualidade neste momento possa se fazer presente, trazendo os irmãos necessitados da palavra, do ensinamento evangélico. E assim, nós vamos nos ligando também à professora Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e os apóstolos, os primeiros cristãos. Irmãos dedicados em sua tarefa, em seu acolhimento ao Cristo, em seu auxílio na propagação da Boa Nova. Vamos sentindo agora a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré, seu carinho, seu consolo, seu abraço. Afetos que ao longo da semana nós vamos precisando, vamos sentindo falta e às vezes não temos ninguém para dar. Possamos colocar nas mãos de Maria todo o nosso amor, e ela retribui, nos acompanhando até Jesus, agradecendo ao Mestre por nesse momento estarmos reunidos
através do seu Evangelho, na busca de sermos criaturas melhores, da nossa evolução, de passarmos por essa tarefa, esse estágio terreno, melhores do que quando chegamos. E obrigado, Pai, pelo dom da vida, por estarmos com saúde, por termos a nossa família, por termos os nossos trabalhos, as oportunidades e também as dificuldades que encontramos. Que possamos extrair dela o melhor e que possamos aprender. Agradecidos de coração por tudo que somos e por tudo que temos, nesse momento dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, damos por iniciado o estudo do Evangelho desta noite. Tudo bem, gente? Espero que todos estejam bem. Vamos para o nosso estudo de hoje. Evangelho segundo o Espiritismo na mão, mas antes, eu queria que vocês respondessem uma perguntinha. Eu vou colocar ela aqui. Fiquem à vontade para responder. Eu queria que vocês dissessem do que vocês são ricos. Sou rico de saúde, eu sou rico de oportunidades, eu sou rico sem ser material, tá? O que nós, ou melhor, que cada um de vocês tem de riqueza que possa oferecer para as pessoas? Luana já colocou aqui, de saúde. Do que vocês são ricos? E aí, eu vou fazer a leitura, então, do nosso Evangelho, capítulo 16, item 5, a parábola do mal rico. Eu vou fechar aqui, mas eu quero que vocês continuem respondendo, que a gente vai voltar para as respostas de vocês. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer esse mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele gritando disse a ele: Pai, Abraão, compadece-te de mim, e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nessa chama. E Abraão respondeu-lhe: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mande Lázaro, à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: E lá eles têm Moisés, os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência.
Abraão, porém, lhe respondeu: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Na chamadinha do evangelho de hoje, eu fiz um apanhado ali, um resumão de vários assuntos que se trata esse texto. Ele é tão curtinho, né? Mas ele é profundo nos seus ensinamentos. Então, olha, eu vou repetir para a gente firmar. Ele fala sobre as diferentes classes sociais, é claro, né? Fala do rico e do pobre, e dos diferentes comportamentos que eles têm em vida, mas também do comportamento que eles têm depois do desencarne, tanto da situação onde eles se encontram, quanto do seu comportamento, né? Do que acontece com eles. Fala sobre a penitência, né? Essa percepção do erro, da comunicabilidade entre os mortos e também dessa proibição desse contato com os mortos. Vamos entender um pouquinho de cada um. Então, como é que pode? Primeiro a gente vai avaliar a questão da justiça divina, correto? Nós temos ali o rico e o Lázaro. Duas criaturas, filhas do mesmo Deus, filhas do mesmo amor. Por que elas enfrentam encarnadas situações tão distintas? Porque Deus, nessa sua justiça divina, trata cada um conforme as ações e concede as oportunidades para todos igualmente no progresso. Então, assim como todos têm livre arbítrio, liberdade na escolha das suas ações, nós também temos a responsabilidade de que os resultados dessas ações podem gerar para nós. E essas ações nos dão a oportunidade do progresso ou da estagnação. O rico recebeu a prova da fortuna para poder o quê? Desenvolver a solidariedade. O mendigo recebeu a prova da miséria para poder desenvolver o quê? Recobrar sentimentos como a humildade, como a resignação. Então, o sofrimento que às vezes, eventualmente, nós passamos no dia de hoje, ele aponta determinadas faltas, determinadas falhas do nosso passado lá atrás, que a gente não enxerga, nós não vemos, mas a gente gosta muito de reclamar, né? E demora muito para a gente ter essa percepção. E, na verdade, essas oportunidades, dessas faltas e falhas cometidas, são oportunidades para alegrias futuras. Seria muito injusto de Deus oferecer boas oportunidades para todos, independente das suas escolhas. E foi o que aconteceu no desencarne. No desencarne dessas duas criaturas, houve uma mudança. Ainda encarnado, Lázaro, atrás das suas migalhas e, podemos dizer, resignado com as lambidas dos cães sob suas chagas, suportou o padecimento, suportou com paciência, com a mesma resignação que nós já falamos. E o rico se manteve como egoísta, né? Sempre indiferente ao sofrimento daquele que estava abaixo, uma condição social inferior, utilizando da sua riqueza apenas para o próprio benefício. Então, Lázaro, no desencarne, obteve com sua resignação méritos que o fez ter progressos espirituais. O rico, com o seu egoísmo, acabou retardando a sua caminhada evolutiva e fez com que adquirisse dívidas, né? Novas dívidas, para reparar aonde? Lá na frente. Aonde por uma necessidade
ele vai precisar estar na mesma posição onde estava Lázaro, e ele vai precisar da compreensão, vai precisar ter um pouco mais de discernimento para poder compreender aquela situação e passar pela prova, assim como passou Lázaro diante da dificuldade. Ah, Rafael, quer dizer que sempre que a gente tiver uma dificuldade, sempre que aparecer uma dificuldade, eu tenho que deixar ela, eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar. Não, não necessariamente. A gente pode lutar com todas as nossas forças para se desvencilhar de más situações. A gente pode dizer que Lázaro foi um resignado mesmo, mas ele poderia também tentar por si próprio sair daquela situação. Nessa parábola especificamente, não é isso que Jesus quer mostrar. Ele quer mostrar esse lado onde Lázaro acaba aceitando sua condição e que mostra exatamente o oposto do mal rico. Mas tem gente também que vive muitas situações onde elas não conseguem sair dessas más situações, né? Vivem encarnações como se fossem cíclicas, onde elas vivem repetindo ou vivenciando erros ou vivências onde elas não conseguem sair, como se fosse um looping, né? Digamos de relacionamentos, digamos de trabalho, digamos de relacionamentos não só familiares, né, mas também amorosos. Então, por mais que essa criatura às vezes tenta sair, ela não consegue. Talvez aí é onde entra o ponto onde Jesus quer chegar nessa parábola. Porque em todos os momentos, todos nós vamos ter que passar por situações onde nós vamos precisar vivenciar oportunidades para que nós adquiramos consciências delas. Eu teria que ser muito evoluído para passar por tal situação e não, né, passar de lado dela. Então tem uma pedra ali no meio do caminho e eu já evolui o suficiente para entender que aquela pedra não me cabe, que eu não preciso carregar aquela pedra. E aí eu desvio dela e sigo o meu caminho, mas tem uma outra pedra ali na frente bem maior que talvez eu precise quebrá-la, eu preciso carregar algumas delas. O que devemos entender da palavra inferno usada por Jesus nessa passagem? Jesus fala, né, que Abraão, que o mal rico estava lá no inferno. A alusão, a metáfora de que o sofrimento de cada um de nós é o nosso próprio inferno. Então, quando o espírito está cometido desse sofrimento, percebendo o mal que praticou, que entra aquela situação de consciência do que ela fez, bate o que? A primeira coisa? O remorso, o arrependimento. E aí nós vivemos terríveis aflições, não é mesmo? Quando a gente entra numa situação como essa. Foi o que aconteceu com o mal rico. E aí ele queria de imediato, né, sair daquela situação, mas ele precisava experimentar ela. Porque dentro da justiça, ele fez por merecer estar naquele inferno. E todos nós vivemos pequenos infernos, eventualmente, no nosso dia a dia, também por conta das nossas escolhas. Nós não precisamos desencarnar para chegar lá no plano espiritual, ver uma tela gigante e ver, olha, essa foi a vida que você fez. Veja o que você fez de bom e de ruim para bater a consciência. Não. A gente, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tem essa percepção. E se a gente não tem, a gente vai adquirindo. Às vezes a gente fez alguma coisa mal para alguém, na hora foi tão espontâneo, foi tão natural, não houve maldade, mas depois a gente percebe que aquilo não foi legal. Às vezes uma piadinha sem graça, um comentário desnecessário. Então são pequenas coisas que, como desconhecedores, né, como ignorantes da palavra, da expressão, ignorantes da vivência, a gente ainda se acomete, né? E passa-se o tempo e a gente vai entrando nesse despertar que o mal rico teve no seu desencarne. Que nós possamos, né, conseguir recuperar isso muito antes do nosso desencarne, que em vida ainda a gente se recupere disso.
Então, o rico, ele percebendo que Lázaro estava no seio de Abraão, ele também queria estar naquela posição. Bateu aquele arrependimento. E quando bate o arrependimento, a gente sofre, naturalmente. Por quê? Porque a gente vê o prazer do outro estando feliz, estando no paraíso, né? Estando numa situação onde a gente não consegue estar ainda. Seja financeira, seja material, né? Ou seja também de um estado de consciência. Todos nós queremos estar em harmonia com as leis de Deus. Então, cabe a nós fazer a nossa parte, ter esse reconhecimento e ter a humildade de reconhecer as nossas falhas. Porque o prazer que nós temos de viver dentro da grandiosidade divina, de vivenciar a felicidade trazida por Jesus, é o que a gente precisa para ter plenitude de paz, para ter tranquilidade nas nossas vidas. E quando o rico estava em aflição, curiosamente, para quem que ele pediu ajuda? Pediu ajuda para Lázaro, né? Aquele que ele desprezava em vida. E é curioso isso, porque a gente, ao longo da nossa vida, vamos passando por várias pessoas passam por nós nesse trem da vida. E por vezes a gente, nessa rotina, nessa vida cíclica, um dia a gente está lá em cima, no outro a gente está lá embaixo. Um dia a gente trata bem alguém aqui, no outro dia a gente precisa ser tratado bem. Eu tenho o hábito de dizer lá no meu trabalho que a gente precisa de todo mundo, né? A gente vive muito de contatos. Se a gente não tem esse network, usando uma expressão contemporânea, se a gente não se dá bem com as pessoas, a gente não precisa tratar todas maravilhosamente igual, bem. Senão vão achar até que a gente vai estar puxando o saco. A gente pode tratar todas com muito respeito. Até porque a gente não consegue tratar todos bem, até porque nem todos a gente vai ter a mesma sintonia. Mas que a gente consiga tratar todas com respeito, com educação. Mesmo aquelas que a gente não tem tanta afinidade, porque lá na frente a gente não sabe do dia da manhã. E como eu disse, a gente vive muito dos contatos, né, de conversar com as pessoas, da disponibilidade delas. A gente não sabe do dia da manhã. Então é extremamente importante a gente ter essa rede de, não só de contatos, mas de contatos bem feitos, bem trabalhados, bem cuidados. Porque eu estou falando que a gente vai usar esse network nessa vida, mas tem as vidas além dessa vida. A gente não sabe para quem a gente estende a mão hoje. Nas próximas encarnações, talvez nós precisemos daquela mão estendida para nós também. Então a gente deve sempre acolher os nossos irmãos em sofrimento. Esse socorro fraternal faz justamente com que a gente gere essa sinergia entre todos, que vai ser útil na nossa vida material e também na nossa vida espiritual. Boa noite, Vivi. Boa noite, Tico. E esse abismo, né, essa distância que estava o mal rico, que estava Lázaro e Abraão dele, é porque não tinha como um chegar ao outro, né? O espírito do mal rico ainda estava impregnado das coisas da matéria. Apesar dele querer estar junto com os outros, ele ainda não estava pronto, né? Quando a gente pensa nos irmãos que estão no umbral, cada um está ali por algum motivo, por alguma necessidade, de algum mal que tenha feito, de algum estado de consciência que precisa fazer com que eles permaneçam ali. Quando a gente lembra da história de André Luiz, aliás, duas coisas, né? Lembrando lá do nosso lar, primeiro essa questão cíclica. Vocês se lembram que depois do desencarne, para quem lê o livro, assistiu o filme, depois do desencarne só tinha uma pessoa que orava por ele. E era justamente aquela senhorinha ao qual ele fugia o tempo inteiro. Aquela senhorinha que para ele era desagradável.
Porém, naquele momento encarnado em que ele fez algo bom para ela não se esqueceu daquilo. E foi muito importante, foi quem estendeu a mão para ele naquele momento. E voltando um pouquinho mais, quando André Luiz está no umbral e se vê numa situação muito deplorável, quando bate aquele arrependimento dele, quando ele roga a Deus, quando ele não tem mais forças e ele é socorrido, a gente vê o quão é necessário a gente ter a humildade no coração, né? Porque de que a gente leva daqui? A gente não leva nada daqui. A gente basicamente constrói o que nós somos hoje, né? Construímos o nosso legado espiritual. Então, o rico estava impregnado, né? Do egoísmo, da indiferença. Obter o alívio para suas dores naquele momento, através de um mérito, de um espírito já elevado como Lázaro, era algo muito distante ainda para que pudesse acontecer. Mas, avaliando o lado espiritual, provavelmente depois haveria esse resgate, né? E Abraão não atendeu, né, o pedido do rico. Quando Lázaro fala, olha, pega, quando o rico fala, pega Lázaro e manda avisar lá os meus 5 irmãos, porque o que eu fiz está tudo errado, cara. Tá tudo errado, eu percebi que tá tudo errado. Pede para ele ir lá e avisar os meus 5 irmãos para fazer tudo diferente. Faz tudo diferente porque eu quero que eles sejam salvos. Legal que ele já não estava mais pensando nele, estava pensando nos irmãos. Só que a incredulidade, né, dos homens nem sempre iria permitir essa. Imagina se aqueles 5 irmãos veem Lázaro materializado ali. Primeiro que eles iam achar que era uma assombração. E não era muito comum essa comunicação dos espíritos, senão dos profetas. Senão era tratado como, mais para frente, né, como louco, taxado como essa questão mediúnica, como alguém perverso, que só se comunicava com demônios. Então já não iriam acreditar por conta disso. Segundo, porque não era natural, né, essa comunicação por esses, por esses, por esses espíritos. E terceiro, porque eles precisavam caminhar com as próprias pernas. Os irmãos de Lázaro precisavam provar, através das suas experiências, as mesmas coisas do mal rico, as mesmas coisas que o mal rico provou, né? E se eles não fizeram, não aproveitaram da vida de encarnados como deveria ter aproveitado, que eles passassem depois pelos mesmos momentos de dificuldade que o mal rico também passou. Então, estar em comunhão com Deus é estar sempre comunicado, em contato. Quando a gente faz na prece de abertura essa evocação com os espíritos de luz, com os nossos mentores, com os mentores das nossas casas, nós estamos abrindo espaço para que essa comunicação aconteça, né? Para que os Lázaros, os espíritos evoluídos, possam estar em abertura de comunicação conosco. Porque se eu tiver ligado ao material, ligado às coisas terrenas, não vai adiantar baixar Jesus aqui na minha frente que eu não vou ver. Então, por isso que a gente tem que estar sempre com os pensamentos elevados, sempre sintonizados em prece, conectados com o Evangelho do Cristo, vivenciando seus exemplos, seu testemunho. E quando eu trouxe o questionamento lá no começo, né? No que cada um é rico? Qual a riqueza de cada um? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. A Luana falou de saúde, felicidade,
A Beth falou de amor à vida, a Giane falou de saúde também, a Ari de amor, Marlene de amor, de gratidão, realizações, gratidão. O que a gente pode fazer com essa gratidão? O que a gente pode fazer com essa saúde que nós temos de sobra? O que nós podemos fazer com essa alegria, com essas bênçãos que nós recebemos, com a fé, como a Sandra comentou? Se somos ricos de determinadas coisas, o que essa riqueza pode construir, não para mim, mas o que eu posso construir para o outro com essa riqueza? Isso é o mais importante, essa é a reflexão que eu deixo para que a gente traga para ao longo da nossa semana, que a gente consiga compreender aquilo que temos de melhor, né, de recebidos, sobrando, e que possamos expandir, que possamos compartilhar com as pessoas. Semana que vem nós vamos falar sobre os talentos. Eu vou querer saber os talentos de cada um. Não comentem ainda, que isso a gente deixa para a semana que vem. Mas a gente é muito abençoado, né? Rico de bênçãos, rico de saúde, rico de amizades, rico de trabalho. Quantas coisas que a gente tem e pode oferecer para as pessoas, né? Oferecer de exemplos. O tesouro pessoal não é só dinheiro. Todos esses comentários que vocês trouxeram são tesouros pessoais. Qualquer que seja a sua riqueza, lembre-se de que ela tem compromisso com a solidariedade. Ninguém infringe as leis do mundo por usufruir os bens adquiridos honestamente, mas fica em dívida com o código divino quando é indiferente aos apelos do bem comum. Então, a gente recebe essa riqueza e faz o que dela? Nada. O problema do rico não é a riqueza, mas ele mesmo. Então a gente pode ser abençoado em diversas frentes. A questão é que possamos fazer bom uso dessa riqueza. Escolhas boas. E para finalizar, vou trazer um texto aqui de Emmanuel, no livro Pão Nosso. E ele fala assim: ouça-nos, e faz alusão ao trecho em que Abraão fala assim: eles lá têm Moisés e os profetas. Eles, os irmãos do mal rico, que ouçam. Lembra, né? O mal rico queria, não, manda lá Lázaro para falar para eles. Não, eu não vou mandar Lázaro. Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. Já foi dado o recado. A resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é um ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Então as coisas acontecem, as revelações espirituais acontecem. Entretanto, não conseguem a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Nós vamos ficar esperando até quando Jesus voltar? Jesus já veio, já trouxe uma mensagem maravilhosa. O Espiritismo veio logo depois, trouxe mais coisas maravilhosas e nós vamos continuar terceirizando a responsabilidade dos nossos compromissos até quando? É isso que ele está dizendo nessa mensagem. A gente se liberte dos laços egoísticos, esperando que as coisas aconteçam para a gente sempre. Não, não é para a gente, é para todos nós. E ninguém vai baixar aqui na minha frente e falar assim: Rafael, a partir de agora, seu compromisso espiritual é fazer isso, vamos botar a mão na massa. Já não basta Chico, Emmanuel, né? Divaldo, Joana. Há precisamente um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, em relação, né, ao Espiritismo, na grande movimentação do cristianismo redivivo. Contudo, há aprendizes que contemplam o céu, angustiados tão só
porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda alegando tais motivos. Então muita gente bota e dedica toda a sua fé nas mãos da espiritualidade, mas por interesses que já não cabem mais a eles. Né? Então eu vou à casa espírita porque eu quero receber uma mensagem de alguém. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa crença de que aquelas criaturas ao qual nós não temos mais contato, né? Onde está a nossa fé, as nossas preces para essas pessoas? Então, a gente pode ir num trabalho mediúnico, esperar uma carta, sim. Se ela vier, que bom. Se ela não vier, não se decepcione. Siga na jornada. Para esses, os fenômenos e a revelação do espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, aqueles que desistem, né, que não acreditam mais, porque nada obtiveram de parentes mortos em consecutivos anos de observação. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? O impulso animal tem limites. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender os círculos exclusivistas de cada criatura, mas na liberação de cada homem, quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. Então coloquemos a nossa confiança nas mãos dos bons espíritos que nos cercam, que nos acompanham, né? Confiemos na providência divina, das coisas que nos acontecem, que nós não precisemos ficar esperando as coisas aparecerem na nossa vida, porque a gente é um espírito merecedor, né? Porque eu acho que eu preciso. Não, vamos trabalhar. Essas mensagens, essas informações, elas vão chegando para a gente de uma forma direta ou de uma forma indireta. E como pode ser uma forma indireta? Ah, sei lá, às vezes eu não estou num dia bom, não estou num momento bom, e vem alguém e traz relatos, vem alguém e conta histórias, vem alguém e me traz uma palavra que vai tocar profundamente, que era exatamente aquela cerejinha do bolo que eu estava precisando para dar um up, para dar um grau no meu astral de confiança, na minha esperança, na minha fé. E a Rosana comentou aqui que o único lugar que acredito que Jesus vai voltar é dentro dos nossos corações. Esse é o lugar que precisamos abrir para Ele, para que possa voltar e permanecer. Muito bonito, Rosana. Bem por aí. Né? E é o lugar onde a gente tem que sempre renovar, né, os nossos corações com a vinda do Cristo na nossa vida. Lição dada. Espero que tenham compreendido. Muito bonita essa parábola do mal rico. E vamos então para as nossas vibrações, nossa prece de encerramento. Colocar as nossas águas para serem fluidificadas. E que nesse momento nós possamos já colocar nos comentários também o nome daqueles parentes, amigos, conhecidos, para a gente fazer as vibrações, tá bom? Então, mais uma vez, vamos fechando os nossos olhos, vamos fortalecendo a nossa comunicação, a nossa ligação. Gratos aos amigos do alto por estarem presentes. Vamos sentindo emanar do nosso corpo as melhores energias, as melhores vibrações para este momento, vibrações de amor, de carinho,
esperança. Vamos sentindo toda essa energia saindo do nosso corpo através do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. E assim nós vamos canalizando para a espiritualidade presente, direcionar para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, que passam por desastres naturais, pessoas que vivem em estado de fome, de miséria. Viveremos por essa pátria bendita, pelo Brasil, por seus dirigentes, pelas capitais. Viveremos para todas as pessoas que sofrem nas ruas, não têm família, não têm um teto. Viveremos pelas crianças nos orfanatos, pelos idosos nos asilos, os encarcerados nas prisões. Viveremos aos doentes em suas próprias residências, seus cuidadores, todas as pessoas que vivem violência doméstica. Viveremos também pelos hospitais, pelos leitos de UTI, pelos seus enfermos, os profissionais da saúde, os desencarnados da Covid e seus familiares. Viveremos a todas as pessoas que vivem nesse momento sem esperanças, sem fé. Vamos vibrando aos nomes deixados nesse momento. A Magela, Reni, Fonticiela, a Pedro, a Giovanni, Luana Costa, a família Arruda, a família Zermiani, Gustavo, Suzana, Vitória, Maria, Sofia e Leandro, Maria Artemis Amaral da Silva e família, Alfredo Magalhães, Carmelito, Dilma, José Neto, Norma Soledade, Terezinha Soledade, aos filhos e netos da família Rieger, a Tamires, Júnior, Vanildo, Marisa, Giovanni, Larissa, Cauã, Isis, Noah, Marcos Vinícius e Beatriz, a Nádia Soledade, Anita Soledade, a Marina Soledade, Alberto Magalhães, Marcela Almeida, Cremilda Magalhães, Ilane Carvalho, Almira Carvalho, Priscila Egli, Paloma do Carmo, Maria de Lourdes Bertelli, Marim, Sidney de Lima Batista, a família Marim, a família Bertelli, a família Batista, a família Marco, a família Fontanello, a família Montanha e a família Ribeiro. Peço vibrações também a Neuza de Oliveira, sua filha, Anderson de Oliveira, e vamos retomando as nossas vibrações para que possamos deixar para que as pessoas que não puderam estar presentes conosco nessa noite também tenham esse seu momento de refazimento, de receber essas bênçãos, assim como cada um de nós, e que no momento do nosso descanso possamos receber com mais intensidade essas vibrações. Possamos também pedir para que as equipes do Dr. Bezerra fluidifiquem as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para o nosso físico, para o nosso espiritual. Vamos deixando uma vibração especial para que a espiritualidade possa levar aonde for necessário. E assim,
Mais uma vez agradecemos ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Que possamos ter uma semana abençoada, envolvidos no seu amor, no seu carinho, que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal, que possamos fortalecer essa cúpula que nos envolve com boas palavras, bons exemplos, bons pensamentos, e que possamos estar bem aqui no próximo domingo para mais um encontro. Encerramos dizendo Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, e damos por encerrado o Evangelho desta noite. Obrigado pela companhia, que a família Miranda também receba as boas vibrações, e que todos estejam bem ao longo dessa noite, ao longo dessa semana, possamos nos reencontrar firmes e fortes no próximo domingo. Beijo no coração de todos, muito obrigado pela companhia e até